Nós, como seres viventes, estamos propícios a ter problemas de saúde ao longo da vida. Cada organismo se comporta de maneira diferente, mas cada doença age da mesma forma. A exemplo da diabetes, que pode fluir com o consumo de alimentos não adequados. Bom, o diabético ele tem a dificuldade de responder à insulina, né, que é um hormônio responsável por colocar o açúcar que está no sangue para dentro da célula. Então, o diabético ele não consegue colocar o açúcar do sangue para dentro da célula e, dessa forma, a célula dele não consegue usar o açúcar como uma energia, digamos assim. Então, o que acontece? O açúcar do sangue dele fica persistentemente alto. E, na hora que ele se alimenta de comidas que são riquíssimas em açúcar, como vai acontecer agora no final do ano, ou em carboidratos, que são as massas, esse açúcar que já é naturalmente alto vai ficar mais alto ainda, né? E isso aí pode acarretar alguns problemas ao longo do tempo, né? Atrapalha a visão, atrapalha a função do rim, aumenta a chance, né, de deposição de gordura nas paredes dos vasos, do coração e do cérebro, por exemplo. A pessoa que não é diabética ela vai passar alguns dias com essa taxa um pouco alterada, mas depois que passar essa época ela vai voltar à normalidade, né? O problema é que a pessoa que já é diabética, ela já é exposta durante anos a essas taxas alteradas e, nesse período do ano, ela vai ter mais alteração ainda, entendeu? Vai piorar a glicemia dela. As pessoas que não são diabéticas será alterada por um período transitório, mas o diabético vai piorar ainda mais. Quem é hipertenso sofre constantemente com a pressão alta, desde que não tenha os cuidados necessários, tomando remédios e controlando a alimentação. Pois é uma doença muito perigosa, principalmente quando se tem um exagero no consumo de alimentos não recomendáveis. Bom, o hipertenso ele tem um problema de ter a pressão alta, né, persistentemente alta, durante o dia todo, né? É isso que define a pessoa hipertensa. Ele, por já ter dificuldade de controle da pressão, precisa tomar a medicação de forma correta. Quando o hipertenso é exposto a excesso de sal, a excesso de estresse, né, a excesso de estressores que fazem com que a pressão dele suba, a tendência é descompensar essa doença dele. Então, às vezes, ele sempre precisou tomar um remédio por dia, um comprimido, uma vez ao dia. E nesse período do ano, quando ele vai dar uma alterada na alimentação, aumentar a ingesta do sódio, que é o sal, a tendência é a pressão dele ficar cada vez mais difícil de ser controlada. Agora, a partir do momento que ele vai passar por esse período de excessos, a tendência é a pressão dele voltar ao que era anterior às festas, né, digamos assim. Então, pode ser que nesse período ele talvez precise de um controle mais rigoroso da pressão. O ideal é, claro, que ele não se alimentar do excesso de sal, né? Mas se isso acontecer, pode ser que durante esse período a pressão dele dê mais trabalho, fique um pouquinho mais descompensada e necessite de mais medicações. Quem tem algum problema de gastrite ou azia sofre muito quando tem uma má alimentação. Até mesmo pessoas que nunca tiveram algum problema de saúde pode vir a ter após exageros com comidas que fazem mal ao estômago. Na verdade, a má alimentação pode tanto causar uma crise assim, de alguns dias, né? Aquela pessoa que vive bem, não tem nenhum problema de saúde. Aí pisa na jaca, como a gente chama, né? No finalzinho do ano aí, come bastante no Natal, no Ano Novo, bastante comida condimentada, apimentada. Então, comidas mais ácidas, às vezes um pouquinho comida industrializada, ela tende a ter aquela crise de azia que tende a passar espontaneamente. As pessoas que já têm a gastrite diagnosticada, elas têm que evitar esses alimentos, porque a tendência é o estômago dela já está ali acostumado a ter aquela agressão, né? Aquela dor, aquele refluxo. Então, quando ela se expõe a comidas mais pesadas, comidas mais gordurosas, aos excessos, a pratos muito, né, volumosos, que o ideal é que ela não faça uso, a doença dela com certeza vai descompensar e vai levar à crise. Às vezes a pessoa sente tanta dor que as medicações que antigamente funcionavam agora não são mais suficientes e às vezes é necessário até procurar o hospital.